Um ponto que eu acho muito importante para a gente pensar aqui sobre essa questão de você estar trabalhando com empresas de outros países, né? Uma coisa que acho que as pessoas acabam não, que estão nesse mundo acabam não falando tanto é a particularidade de você ter que se preocupar com organização e fuso horário. Fala pessoal, bom dia, bom dia. Dessa vez eu tô gravando um conteúdo muito diferente. Eu quero trazer um vlog mostrando um pouco da minha rotina, um pouco do meu estilo de vida, né? De que eu tenho de ter uma agência de marketing, de ter clientes no Brasil e ter clientes nos Estados Unidos, de estar ganhando em dólar, de estar ganhando em real. Também vou aproveitar esse tipo de conteúdo até para tirar algumas dúvidas aqui com vocês, explicar algumas particularidades, algumas coisas que são bem interessantes. E aí a ideia é justamente levar vocês comigo um pouco nessa jornada, nessa rotina que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Agora, nesse exato momento, são 6h41 da manhã, eu estou extremamente atrasado, já tomei meu café, já fiz tudo. E agora eu tô querendo justamente ir para academia, começar a rotina fazendo um exercício legal, geralmente costumo ficar 2 horas de academia, porque eu faço musculação e também fico no cardio, fico 1 hora na esteira mais ou menos. E aí, como eu trabalho muito sentado, né? Fico muito sentado e deitado, né? Quando eu durmo, então são os momentos que eu fico mais a minha postura e a chance de você ter alguma lesão acaba sendo alta, então vamos nessa. Eu acredito que vocês vão gostar desse tipo de conteúdo. Também vou aproveitar ao longo, né, desse vídeo e responder várias dúvidas, várias perguntas que as pessoas geralmente costumam ter sobre esse tipo de negócio, sobre como você pode fazer. Eu acho que isso pode também inspirar e motivar muita gente. Então, o tipo de conteúdo diferente é um conteúdo que pode ser legal. Espero que vocês gostem e tamo junto! Agora são 7h11, tô indo agora pra academia, peguei trânsito, peguei o caminho errado, levando aqui já um trambolho de coisa para quando terminar o treino já vou direto pro escritório. Hoje a rotina vai ser um pouco diferente, eu tenho algumas reuniões, eu tenho algumas otimizações para fazer com a equipe. A gente está fazendo um processo de qualificação de leads, então eu estou com a equipe de SDR e recentemente eu estou trabalhando com a pessoa da República Dominicana, que é uma pessoa que eu contratei. Então, tá passando um processo de treinamento, já faz, acho que essa semana vai fazer a segunda semana, então é algo que a gente está buscando trabalhar, fazer o processo de qualificação dos leads, porque, pessoal, o caminho de agência de marketing hoje em dia não é só você focar em gerar lead, mas sim também de você gerar lead e qualificar. Acho que esse é o ponto mais importante. Agora que a academia tá cheia pra caramba, nesse horário de você pegar 7h pouca da manhã, não tem como, pessoal, é muito cheio. Puta que pariu, acho que tem que chegar, a próxima vai chegar muito mais cedo, talvez umas 5, sair 5, né, para chegar às 6. Mas é isso. O ponto que eu estava falando antes é que as agências de hoje em dia que não fizeram um trabalho de gerar leads, não só gerar leads, mas também de qualificar eles com marketing, com comercial no caso. Eu acho que esse é o caminho de 2026 e vai ser algo mais difundido aqui no Brasil em relação ao conhecimento. Vai ter curso falando sobre isso, entre outras questões de infoproduto, voltado à questão comercial para a agência, né? Qualificação de leads. Pessoal, tô no final do meu treino aqui, pegando uma esteira. Vou pegar agora 1 hora de esteira, né? E aí eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas. Um ponto que eu acho muito importante para a gente pensar aqui sobre essa questão de você estar trabalhando com empresas de outros países, né? Uma coisa que acho que as pessoas que estão nesse mundo acabam não falando tanto é a particularidade de você ter que se preocupar com organização e fuso horário. Porque, assim, na grande maioria dos casos, você se adapta ao fuso horário deles. E aí, ao depender do país onde você está, ao depender da região que você está, você acaba tendo que se desdobrar mais um pouco. Então, às vezes, a gente não está tão acostumado assim, mas a gente consegue buscar se adaptar, né? Então, o caso que eu estou aqui é que, como eu trabalho com empresas nos Estados Unidos, em específico, naquela região do Nordeste, nos Estados Unidos, sabe quando eu pego Flórida, Nova York, New Jersey, aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, naquela lateral ali, no Oceano Pacífico, né? Se eu não me engano, a gente tem uma diferença de fuso horário de mais ou menos 2 horas, e se não tiver horário de verão, é a diferença de 1 hora. Então, às vezes, a gente tem que acabar se adaptando ao fuso horário deles, e isso às vezes acaba desgastando muito. Mas, sendo bem sincero, no final das contas, compensa, né? Cheguei aqui, estou pronto para trabalhar, para começar minha rotina. Alguns pontos importantes, né? O que é que está se passando na minha empresa nesse momento? Sendo muito sincero, eu estou buscando, na verdade, contratar mais pessoas. A forma que eu resolvi crescer a minha empresa, isso é algo muito bom para você que tem empresa ou que está buscando melhorar a sua equipe, é o seguinte.
Eu tenho uma equipe que, de certa forma, é uma equipe de pessoas generalistas, né? Pessoas que fazem um pouquinho de cada coisa. E quando a gente tem uma empresa, quando a gente cresce, quando a gente quer ter novos clientes, quando a gente quer ter uma equipe mais técnica, mais especializada, esse processo de você ter pessoas generalistas na sua empresa vai acabar prejudicando. Então, com o passar do tempo, você vai criar setores e departamentos específicos, né? Então, de forma prática, o que é que está acontecendo? Eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela é vendedor e ela também cuida da parte do atendimento ao cliente. E essas duas partes acabam conversando um com o outro, né? Tem vários pontos em comum, relacionamento com o público e tudo mais. Porém, um ponto que é muito importante para você entender é que nesse tipo de trabalho que você está fazendo isso, ele vai ter que focar em um dos dois, né? E a minha prioridade é que eu quero que ele seja focado para ser vendedor, seja focado apenas na parte de vendas, e também eu vou contratar uma pessoa apenas para cuidar do sucesso do cliente. E isso são outras áreas que a gente vai criando, vai gerenciando, vai crescendo para a gente conseguir trabalhar nesse formato. Então, eu estou voltando vaga no emprego no Indeed, eu já tenho uma entrevista que eu vou fazer aqui com a pessoa às 13 horas. Faz parte da vida aí, vamos fazer acontecer, tá? Eu agradeço novamente a sua disposição, tá certo? Já estou aqui para marcar call com outras duas pessoas também. Então esse é o momento que eu estou ficando agora dentro do meu trabalho, que acaba deixando assim com o cabelo em pé. Também eu quero mostrar com vocês hoje, né, um pouco do meu trabalho que eu vou estar fazendo na parte de qualificação de cliente, né? Eu estou com um cliente relativamente novo, a gente está no segundo mês, mas eu não estou dando resultado, o que pode ser muito frustrante, né? Pô, você tá com um cliente, não está dando, eu vou mostrar para você o que é que eu estou fazendo para virar o jogo, para conseguir trazer esse resultado. Então é um pouco dessa rotina que eu quero trazer com vocês. E é isso. E se você estiver gostando desse conteúdo, da forma como as coisas estão rodando até o momento, comenta aqui embaixo, por favor. Meu primeiro tipo de vlog fazendo aqui de trabalho. Então, acho que eu posso estar meio perdido, posso estar errando nas ideias, no raciocínio, na explicação, mas acredito que, com o passar do tempo, a experiência vai ser melhor para vocês, isso eu garanto. Pessoal, quero mostrar para vocês a realidade de um cliente. Olha que complicado, né? É um cliente que eu estou rodando desde o período de dezembro. E se vocês olhar esse número aqui, a gente teve um investimento de $1.800 e tivemos um lead com investimento de $1.850. E agora, nesse mês de janeiro, a gente está chegando no próximo mês do dia 20. A gente gerou 2 leads com investimento de $1.540, né? E aí você pode estar perguntando, nossa, Igor, o seu trabalho é horrível, isso aqui você está fazendo é horrível, isso aqui é podre, meu Deus do céu, ai, meu coração. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, pessoal, que é um assunto muito importante para a gente conseguir conversar sobre dificuldades que a gente enfrenta no tráfego pago. A primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês, pessoal, é que essas dificuldades que você encontra no tráfego pago, principalmente no Google Ads, é extremamente normal. Eu trouxe leads qualificados, foram leads muito bons, e a gente está passando por um processo de aprendizado. Todos os meus clientes, eles já começaram com a performance abaixo do que você esperava. Por exemplo, nesse caso, eu tive um custo por lead de $1.800, já tive cliente que teve um custo por lead de $600, 1.000, só que com o passar do tempo, o custo foi reduzindo. E quando é que a gente consegue enxergar essas otimizações no Google Ads para a gente conseguir trazer um resultado? Um ponto muito importante para você ter uma mentalidade, né, de resiliência é de você entender que nem tudo está dentro do seu controle, né? Dezembro, por exemplo, é um mês de certa forma controverso, é um mês relativamente fraco para as empresas, porque tem essa questão de viagem, você vai rodar o anúncio, por exemplo, depois do Natal até o dia 1º, o interesse comercial acaba reduzindo bastante, então meio que um período de um mês, você perde aí praticamente uma semana de performance, então você só tem 21 dias no caso, 23 dias, né, no caso. Então é normal você passar por essas situações e o que você precisa trazer como profissional, primeiro, é ter esse alinhamento com o cliente. Esse cliente, ele, apesar de ele estar puto, né, assim, porque não está tendo o resultado que ele deveria ter, ele entende o processo, ele é uma pessoa que veio a entrar em contato comigo através da indicação, o que traz uma certa confiança maior no meu trabalho, e ele também é um cliente que ele tem um perfil, uma mentalidade de 3 meses, né? Então, muitas vezes você não está nessa situação, você está com um cliente que você tem que fazer virar em um mês. Então, tudo bem, às vezes você vai conseguir virar em um mês, e às vezes você não vai conseguir virar um mês.
can do right now is to wait to see the response. But I mean, we're doing everything that we can to solve this problem as soon as possible. I know this is unfortunate, like de maneira geral, a minha rotina ela tem sido extremamente cansativa. Uma das coisas que acontece muito no nosso trabalho, e principalmente de você estar gerenciando uma agência, é de você estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E nesse momento, na minha empresa, eu estou fazendo várias ações ao mesmo tempo que estão crescendo, que estão fazendo acontecer. E nesse momento eu não tenho como conseguir, de certa forma, deixar uma para lá, ou então simplesmente escolher entre as três. Mas como empresa a gente consegue organizar e contratar pessoas e manter o fluxo. Apesar disso, eu acredito que esse caos, né, essa quantidade de ações é algo que é um processo natural, vamos dizer assim, pelo próprio cansaço que isso causa, porque também a gente está fora da zona de conforto e empreendedorismo é sempre uma constante ação de você estar fora da zona de conforto. Eu estou aqui realmente exausto, eu sei que amanhã eu vou ter muito trabalho a fazer. Basicamente, a gente passa por situações assim onde a gente, sempre que está ocupado, a gente sempre está exausto. E eu acredito que o que mais frustra as pessoas quando elas estão nesse momento é pelo fato de elas estarem passando por isso também e não ter resultado, né? Tipo assim, você está trabalhando tanto, você está dando a sua vida, você está, sei lá, dando o máximo para fazer acontecer. E aí você simplesmente não está conseguindo ter o resultado, e aí você vê pessoas na internet que conseguiram com menos esforço, ou que disseram que conseguiram, né? A gente realmente não sabe. Mas a gente passa por essa situação e isso acaba causando muita frustração pra gente. Só que, de certa forma, eu acredito que o principal que a gente precisa manter aqui é em relação à paciência. Eu acredito que paciência é o tempo ideal. Apesar da gente estar colocando muito esforço, não quer dizer nada, não quer garantia de nada. Por exemplo, você pode estar dando o máximo aí no seu relacionamento, você pode estar dando o máximo aí para ser realmente um bom namorado para sua mulher, e mesmo assim existe uma chance de você tomar um corno, né? A mulher pode falar que, ah, você é um cara muito ausente, ah, eu bebi, chegou o Ricardão. Então, realmente, a gente não tem essa garantia. E aí a gente passa simplesmente por 2 situações, né? Ou a gente tem a garantia de que se não fizer nada a gente não vai conseguir perseverar, a gente não vai conseguir crescer, a gente não vai conseguir trabalhar, mas se a gente fizer algo, a gente tem uma chance, né? E acho que esse ter uma chance é simplesmente um motivo principal, por mais que essa chance pode ser baixa, né, ao depender da sua realidade, ao depender da sua situação, ao depender da sua vivência, ainda assim existe uma chance, então isso é algo que faz com que a gente ainda tenha um motivo para continuar tentando. Eu acredito agora que o que eu mais busco ter durante esse momento que eu estou dentro do trabalho é focar em fazer acontecer, de dar a energia necessária e ao mesmo tempo não dar desculpa. Então, graças a Deus, eu tenho ficado muito em uma rotina onde eu acabo conseguindo descansar, eu acabo conseguindo dormir pensando que realmente deu o meu melhor. Eu acredito que isso é algo que acaba sendo também um combustível muito bom para o trabalho. Uma coisa também que eu estou conseguindo progredir bastante em relação aos candidatos, eu tive boas entrevistas, então quando eu vou contratar uma pessoa para fazer parte da equipe, ela vai ter uma performance melhor. E aí, ao mesmo tempo que a gente está com esse avião que está decolando, a gente está fazendo essas pequenas manutenções e fazendo ele crescer. Então é simplesmente a gente ter essa consciência de que não é importante ter algo perfeito, não é importante ter algo que esteja 100% pronto para a gente fazer acontecer, mas que a gente vai buscar melhorar. E esse processo de melhoria contínua muitas vezes é o que desgasta e frustra muitas pessoas, né? Porque você está dando o seu melhor, você está fazendo acontecer e essa melhoria não chega. E o pior de tudo que é esse reconhecimento financeiro. Eu acredito que a minha agência ela vai ser uma das melhores agências internacionais. Eu tenho realmente esse sentimento dentro de mim, esse compromisso de me tornar referência desse mercado, de produzir muito conteúdo e de ensinar, de ter muitos clientes. Eu acredito que eu enxergo essa oportunidade. Eu acredito que aqui tá no Brasil também de crescer a minha agência, porque uma coisa que as pessoas falam que o fato de você ter só internacional, você vai deixar de ter clientes no Brasil e tal. Não de certa forma. Mas uma coisa acaba chamando o outro, né? Quando você vai, por exemplo, ter o seu cliente no Brasil e você fala que é internacional, tem cliente nos Estados Unidos, acaba sendo um diferencial legal, né? Acaba sendo algo que, pô, pode chamar mais atenção e, consequentemente, esse diferencial pode ser algo decisivo para você fechar uma venda. Então, é basicamente esses processos que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que focar atento, que a gente tem que ficar atento para a gente conseguir ter esses resultados. Então, esse foi um dos pontos que eu aprendi hoje. Espero também que durante essa rotina que vocês acompanharam tenha sido algo produtivo. Espero que vocês tenham conseguido aprender também. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comente aqui embaixo para eu poder fazer mais. Eu vou fazer só um vídeo de vlog e ver o que é que vai acontecer, se vocês vão ter uma boa reação. Porque se eu fizer todo dia ou toda semana, eu acho que é algo que vai simplesmente surtar e aí é muito trabalho. Ser blogueiro nesse nível de fazer blog, eu não sou muito acostumado, mas eu acredito que pelo YouTube é um formato que eu me sinto confortável fazendo. Então, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.